O tema da mensagem de hoje, que o Espírito do Senhor colocou no meu coração, é uma única palavra: evangelismo. 2022, para nós aqui da Águia de Cristo, o tema é: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos falar juntos essa frase? Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Não foi muito. Vamos falar de novo? Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Glória a Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 2, do 1 ao 5, diz o seguinte. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém? Amados, em épocas passadas, é difícil definir uma data, mas em épocas passadas, convidar alguém para ir à igreja tinha um impacto. Hoje, irmãos, convidar alguém para vir à igreja tem outro impacto, bem diferente. Isto devido às divisões, confusões, contendas, polêmicas, distorções doutrinárias, irmãos, que há nas igrejas. Então, diante deste quadro, torna-se ainda mais dificultosa, irmãos, a missão de evangelizar o mundo. Talvez você, nessa nossa geração, neste tempo, talvez você tenha convidado alguém para vir à igreja. E as pessoas se esquivam. Devido a toda essa situação, que infelizmente acontece nas igrejas. Mas mesmo diante desta realidade, irmãos, que é uma realidade, eu creio que Jesus Cristo, que está glorificado, amém? Ele fará, irmãos, o que ele sempre fez. Tocar a vida das pessoas com o seu poder. Através do Espírito Santo que habita na igreja. Que habita na vida daqueles que estão unidos a Ele. E o servem neste mundo que, como diz a palavra, jaz no maligno. Então o Senhor, Ele sempre fará, irmãos, o que Ele sempre fez. Ele vai tocar as pessoas com o poder dEle. E Ele faz isso através de nós, a igreja. Através do Espírito Santo que habita em nós. Então, amados, Cristo Jesus glorificado, Ele tem um corpo aqui na terra, que é habitado pelo Espírito dEle. E este corpo somos nós, irmãos, a igreja. Repita assim comigo: nós somos a igreja. Nós somos a igreja, irmãos. E é por meio da igreja que Ele demonstra o seu poder para as pessoas do mundo. Você compreende isso? Aleluias.
Portanto, irmãos, o Senhor, Ele toca, Ele impacta as pessoas com o seu poder através de nós, a igreja, que é a habitação do Espírito dele. Nós somos a habitação de Deus. Amém? O livro dos Atos dos Apóstolos, que na verdade são atos do Senhor Jesus, o livro dos Atos nos revela que o poder de Deus se manifesta, irmãos, se manifestava nas pregações e nos evangelismos. Porque não dá para separar pregação e evangelismo da manifestação do poder de Deus, irmãos. E no livro de Atos a gente vê isso claramente. A manifestação do poder de Deus, a manifestação do Espírito de Deus nas pregações e nas evangelizações que os discípulos do Senhor Jesus faziam. E o alvo, irmãos, da evangelização da igreja, o alvo da nossa evangelização, quem são? São as pessoas, irmãos, que estão sem Cristo, sem esperança, sem Deus no mundo, as pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados, como outrora todos nós estávamos. Outrora, irmãos, antes de nós sermos salvos, nós estávamos no mundo sem Cristo. Alguns de nós até pensavam que estava com Ele, mas a gente estava no engano. Outrora nós estávamos sem Cristo, sem esperança, sem Deus no mundo e mortos nos nossos delitos e pecados, irmãos. E foi nestas condições que o Senhor nos salvou. Então, evangelizar, irmãos, em princípio, não é pregar toda a Bíblia para as pessoas que estão nessas condições. Nem tentar convencer elas, irmãos, com argumentos e teologias sistemáticas. Em princípio, não é isso. Mas fazer com que a vida de Cristo, irmãos, presta atenção. Mas fazer com que a vida de Cristo que habita em nós, a igreja, toque e impacte as pessoas. Então, primeiro, irmãos, as pessoas, elas são tocadas e impactadas pelo poder de Deus, pela vida de Deus. E depois sim, elas serão doutrinadas. E de que maneira, irmãos, as pessoas são tocadas pelo poder de Deus através da igreja, que somos nós? Eu coloquei aqui alguns exemplos. Por exemplo, de repente, através de uma palavra profética. Você se depara com uma pessoa que está no mundo sem Cristo, sem esperança, sem Deus no mundo, morta no seu pecado e delito. E de repente, através da sua vida, Deus te dá uma palavra profética para entregar para essa pessoa. Essa palavra, irmãos, é demonstração do poder de Deus. E essa palavra vai tocar a vida da pessoa. Pode ser também, irmãos, uma palavra de conhecimento. De repente Deus revela algo para você em relação a esta pessoa. E você fala para ela. E essa palavra vai tocar a vida da pessoa. Porque através dessa palavra Deus está demonstrando o poder dele. Através dessa palavra, a demonstração do Espírito de Deus está acontecendo na vida daquela pessoa. De repente, uma palavra de sabedoria. Existe a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria. De repente, Deus também te dá uma palavra de sabedoria. Ou de repente, Ele te usa para curar.
Ou de repente, para você operar, ou melhor, para ele operar através de você um milagre. Ou de repente até na expulsão de um demônio. Então tudo isso, irmãos, são demonstrações do poder de Deus. Que acontecem quando nós, a igreja, pregamos e evangelizamos. Era isso que acontecia, irmãos, no livro dos Atos. Era isso que acontecia na igreja lá no começo. Os discípulos do Senhor, eles viviam isso. Então, amados, o Senhor toca e impacta as pessoas com o seu poder por meio do Espírito Santo. Mas através de nós, que somos o corpo dele aqui na terra. Então, irmãos, o corpo de Cristo está na terra. E ele é o cabeça desse corpo. E ele está glorificado. E quem comanda, quem governa todo o corpo é o cabeça. Jesus Cristo. Amém, amados? Nós, aqui da Águia de Cristo, irmãos, nós não somos contra cruzadas evangelísticas. Nós até já fizemos várias cruzadas evangelísticas. Nós não somos contra essas cruzadas. Mas o que o Senhor quer tratar conosco hoje, irmãos, está relacionado ao evangelismo diário. Relacionado com a nossa vida diária. Que faz parte, irmãos, do estilo de vida de todos aqueles que estão unidos com Cristo, que é o cabeça da igreja. Então nós que somos discípulos e servos do Senhor, nós que vivemos os princípios do reino de Deus, os padrões do reino de Deus, evangelizar, irmãos, faz parte do estilo de vida nosso. Discípulo e servo evangeliza. Discípulo e servo anuncia Jesus. Aleluias. Porque evangelizar, irmãos, é uma ordem de Jesus que seus discípulos têm que obedecer todos os dias. Todos os dias. Esta ordem de evangelizar, por exemplo, no livro dos Atos, como eu citei há pouco, não era planejada, irmãos, e agendada. Você compreende isso? As pregações que eles faziam, os evangelismos que eles faziam e alcançavam vidas, não eram evangelismos planejados e agendados, irmãos. Não eram. Este evangelismo se dava naturalmente na vida deles, todos os dias. Por onde quer que eles passassem, eles anunciavam e evangelizavam. Isso porque eles tinham comunhão com o cabeça. Isso porque eles estavam unidos a Cristo glorificado. E nós precisamos entender muito bem, irmãos. E o Senhor já falou bastante aqui a respeito sobre isso. O que significa estar unido com Cristo? Eu quero compartilhar com os irmãos alguns exemplos de evangelismos que se encontram no livro dos Atos. Lembre-se, o tema hoje é evangelismo. E para mim evangelizar, eu tenho que falar isso aqui para o Senhor. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Então eu quero compartilhar com os irmãos alguns exemplos. Não precisa pôr os versículos, porque eu fiz um resumo aqui, os irmãos conhecem, eu creio, todas as passagens, nós já pregamos aqui todas elas. Por exemplo,
Em Atos 2, lá está escrito sobre a primeira pregação da igreja. A primeira pregação da igreja. Após serem cheios do Espírito Santo, Pedro, com os 11, ele pregou aos judeus e a todos os habitantes de Jerusalém. Quando eles saíram do cenáculo, cheios do Espírito Santo, aí eles começaram a pregar, a anunciar Jesus para os judeus e para todos os habitantes de Jerusalém que estavam ali. Os que aceitaram a palavra dele foram quase 3.000 pessoas. Porque tem gente, irmãos, que não aceita a palavra de Cristo. Mas tem gente que aceita. E nós não podemos nos preocupar quando nós formos evangelizar, anunciar Jesus, nós não podemos nos preocupar com isso, irmão, porque isso é obra do Senhor. Quem salva é Cristo. Não é a igreja que salva, não sou eu e você que salva, é Cristo que salva. Então nós sabemos que alguns não vão aceitar. Mas aqui no caso da primeira pregação, 3.000 pessoas aceitaram a palavra, se arrependeram dos seus pecados e foram batizadas. Que bênção, né, irmãos? Aleluias. Então você percebe, houve aqui a manifestação do poder de Deus, na primeira pregação da igreja. Em Atos 3, nós temos ali a cura de um coxo de nascença. Após Jesus curar um coxo de nascença, através da vida de Pedro e João, Pedro, ele foi no templo e ali ele pregou. Logo depois que o coxo foi curado por Jesus, através da vida deles, ali na porta do templo. Ele entrou no templo e ele ali começou a pregar. E a Bíblia diz, irmãos, que muitos que ouviram a palavra a aceitaram. E subiu o número de homens a quase 5.000. Eram 3.000. Foi para 5.000. Mais 2.000, irmãos, foram alcançados. E houve manifestação do poder, porque esse coxo foi curado. O povo viu, irmãos, a manifestação do poder de Deus. O terceiro exemplo, irmãos, está lá em Atos 8, que fala sobre a primeira perseguição à igreja. E também aquela parte que Filipe prega em Samaria. Então, o que aconteceu, irmãos? Levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos os discípulos, exceto os apóstolos, eles foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Veio a perseguição e eles, saíram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E Filipe, irmãos, o diácono, não o apóstolo, ele desceu para a cidade de Samaria. E ali ele anunciou Cristo. E multidões, irmãos, diz a palavra, atenderam ao que ele dizia. E Jesus, irmãos, através dele, diz o texto, libertou pessoas de espíritos imundos e curou paralíticos e coxos. Enquanto ele anunciava Jesus, o Evangelho, o Senhor operava curas, libertava pessoas de espíritos imundos. E os de Samaria, irmãos, que se uniram a Cristo, eles receberam o Espírito Santo pela oração e a imposição de mãos de Pedro e João.
Porque quando Jerusalém soube que Samaria tinha recebido o evangelho, enviaram para lá os apóstolos, Pedro e João. E através da oração dos apóstolos e a imposição de mãos deles, aquelas pessoas recebiam o Espírito Santo, irmãos. Vocês conseguem perceber, irmãos, o poder de Deus se manifestando nessas situações? É isso que o Senhor quer fazer, irmãos, na nossa geração. Comigo e com você. Aleluias. Pedro e João, irmãos, quando eles estavam voltando de Samaria, eles foram para Samaria. Puseram as mãos, receberam o Espírito Santo, todos aqueles que creram. Quando eles estavam voltando de Samaria para Jerusalém, a Bíblia diz que no caminho eles evangelizaram muitas aldeias de samaritanos, irmãos. Eles não perdiam tempo, irmãos. Evangelizar, irmãos, e anunciar Cristo com demonstrações do poder de Deus fazia parte do estilo de vida deles. Era uma coisa até natural, irmãos. Lá em Atos 8 também, ou melhor, Atos 8, nós também temos o relato de Filipe, o diácono, né? E o eunuco. E nós já pregamos várias vezes aqui, irmãos, sobre esse texto. Talvez você se lembre quando eu estiver falando. Então o anjo do Senhor dirigiu Filipe, irmãos. Um anjo do Senhor dirigiu Filipe para uma nova tarefa. Não se esqueçam, ele estava em Samaria. E o anjo do Senhor dirigiu ele, um anjo de Deus, para uma nova missão. E ele, irmão, sem questionar, viajou de Samaria para Jerusalém. Porque era para lá que o anjo disse para ele ir. Quando ele chegou lá no lugar que o anjo havia dito, o Espírito Santo, irmãos, ordenou que Filipe se aproximasse de um carro e acompanhasse esse carro. E carro nessa época, claro, não é como o de hoje, né? Ou era carregado por escravos ou por animais. E Filipe, ele se aproximou desse carro. E neste carro, irmãos, estava um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, que havia se convertido ao judaísmo e que tinha ido em Jerusalém, irmãos, para adorar. Como todos os judeus iam para Jerusalém para adorar. Este homem, ele se converteu ao judaísmo. E ele foi em Jerusalém para adorar. E voltando lá para sua terra, o Espírito Santo mandou Filipe, se aproximar desse carro. E ele ouviu o etíope lendo as Escrituras. Ele ouviu o etíope lendo uma passagem de Isaías. E ele perguntou: escuta, você entende o que você está lendo? Ele disse: como eu posso entender se não tem quem me explique? Aí Filipe, irmãos, explicou para ele a Escritura. E começando por aquela Escritura que ele estava lendo de Isaías, ele anunciou Jesus para aquele homem. O eunuco creu que Jesus é o Filho de Deus. E Filipe o batizou nas águas. Olha que bênção, irmãos. Deixa eu só lembrar o texto que eu li aqui de Coríntios,
Se o Tiago puder pôr de novo. 1 Coríntios 2. Olha o que Paulo escreveu, irmãos, no versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Irmãos, a nossa pregação, ela não pode consistir em linguagem persuasiva de sabedoria humana. E sim em demonstração do Espírito e do poder de Deus. Você compreende isso, irmãos? Porque essa bênção não é só para o apóstolo Paulo. É para todos nós, irmãos, a igreja. É claro que Deus capacita alguns com determinados ministérios. Uns têm determinados ministérios, outros não. Mas todos nós, irmãos, somos servos e discípulos do Senhor. E somos a igreja do Senhor. E somos o corpo de Cristo nesta terra, a habitação do Espírito dele. E ele quer alcançar os perdidos através de nós. Desculpa, irmão, desculpa o jeito que eu vou falar. Não só com blá blá blá, irmãos. Com linguagem de convencimento, mas através do poder de Deus, irmãos. Através da manifestação do Espírito dele. Aleluias. Em Atos 9, ali a gente tem a visita de Ananias a Saulo. Recentemente nós falamos sobre essas passagens. Saulo, irmãos, após Jesus o encontrar na estrada de Damasco, ele ficou cego. Ele foi levado para a casa de Judas, na rua direita, lá na cidade de Damasco. Então, nessa época, irmãos, lá na cidade de Damasco, tinha uma rua chamada Direita. E lá tinha uma pessoa chamada Judas. E Paulo foi levado e ficou nessa casa. E ele esteve lá por 3 dias, sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. E nestas condições que Paulo se encontrava, cego, em jejum total, sabe o que ele fazia? Orava. A Bíblia diz que ele orava. E ele teve uma visão, irmãos, enquanto orava, durante esses 3 dias. Ele viu entrar um homem, ali onde ele estava, chamado Ananias. E este homem impunha as mãos sobre ele para que ele recuperasse a vista. Olha que tremendo, irmãos. E havia em Damasco um discípulo do Senhor chamado Ananias. O Senhor ordenou-lhe que fosse onde Saulo estava e impusesse as mãos sobre ele para que ele recuperasse a vista. E Ananias, sabe o que ele falou para o Senhor? Eis-me aqui. Eis-me aqui. E ele foi lá, irmãos. Ananias obedeceu ao Senhor. Saulo recuperou a vista, foi cheio do Espírito Santo, foi batizado, e logo ele já pregava nas sinagogas de Damasco que Jesus era o Cristo. Olha que bênção, irmãos. Que coisa tremenda isso. Em Atos 10, a gente encontra ali a conversão do centurião Cornélio.
dos seus parentes e amigos íntimos. Olha quanta gente se converteu ali. Cornélio, seus parentes e seus amigos íntimos. Então, olha, um anjo de Deus falou com um centurião chamado Cornélio, que não era judeu. Ele era romano, ele era gentil. Que mandasse mensageiros à cidade de Jope para chamar Pedro. Então, imagine a cena, irmãos. Cornélio, uma determinada situação, aparece um anjo e fala para ele, olha, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro. Quando os mensageiros, ele mandou, né? Quando os mensageiros já estavam perto de Jope, Pedro subiu no terraço da casa, onde ele estava hospedado, para orar. Irmãos, crente ora. Você quer receber visão? Ora. Mas não ora só domingo. Não ora só terça na intercessão. Não ora só quando você estiver na célula. Como a Ângela falou, é verdade. A oração é a respiração da nossa vida. E a palavra é o alimento. Ninguém vive sem respirar, irmãos. Nenhum crente sobrevive sem oração. É através da oração, irmãos, que nós temos contato com Deus. Que falamos com Ele e Ele fala conosco. Às vezes as pessoas falam, mas pastor, eu não consigo orar, é complicado. Eu vou te dar um conselho de amigo. Ore. Ore que isso aí vai passar. Se você não está conseguindo orar, então ore. Ore que essa situação vai mudar, irmãos. Não tem outro jeito. Não espere acontecer o céu abrir, acontecer uma hecatombe, um negócio assim. Não. Então, irmãos, Pedro, quando esses homens já estavam perto de onde Pedro estava, ali na cidade de Jope, ele subiu lá no terraço e ele estava orando. E ele entrou num êxtase. Ele teve uma visão. E ele viu um objeto parecido com um lençol, cheio de alimentos, né? O lençol baixava assim para a terra, e sobre esse lençol havia toda sorte de quadrúpedes, répteis e aves do céu. E o Senhor disse para Pedro, levanta-te. Ou ele estava sentado ou ajoelhado. Ele estava orando. Não sei se ele estava sentado ou ajoelhado. Mas o Senhor falou, levanta-te. Mata e come. E Pedro disse ao Senhor que jamais havia comido coisa comum e imunda. Mas o Senhor lhe disse, ao que Deus purificou, não consideres comum. E sucedeu isto por 3 vezes. E logo, aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro, irmãos, estava meditando acerca dessa visão que ele teve, disse o Espírito Santo para ele, que havia enviado até ele alguns mensageiros. Ele estava lá meditando, Senhor, o que quer dizer essa visão? O que é esse lençol? O que são esses animais? Enquanto ele meditava, o Espírito Santo disse para ele que havia enviado até ele mensageiros e que ele deveria acompanhá-los, nada duvidando. E ele foi, irmão. Às vezes, irmãos,
o Senhor nos dá visões e a gente não entende, em princípio. Mesmo não entendendo, irmãos, se Deus mandar a gente fazer alguma coisa, faça. Porque lá na frente Ele vai te explicar. E foi o que aconteceu com Pedro e com os demais apóstolos. Porque aqueles alimentos imundos que estavam sobre o lençol representavam os gentios, que os judeus consideravam imundos, pois não faziam parte da nação de Israel, do povo escolhido de Deus. Os judeus, eles não se ajuntavam com os gentios. Porque para eles os gentios eram imundos. E através desta visão, Deus mostrou para ele que Jesus veio não só para salvar os judeus, mas também os gentios. E ele foi, irmãos, lá na casa de Cornélio. Ele obedeceu o Espírito. E todos ali se converteram, irmãos. Todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em línguas, irmãos, no meio da pregação de Pedro. Olha a manifestação do poder de Deus. No meio da pregação. E todos ali foram batizados nas águas. Pedro até certo ponto receoso, né? Em relação a batizar aquelas pessoas. Né? Porque eles não eram judeus. Mas Deus mostrou para ele, olha Pedro, eu também salvei os gentios. Como ele viu o Espírito Santo descendo sobre todos aqueles homens, ele disse o seguinte, mais ou menos assim, já que Deus concedeu para eles o mesmo Espírito quando nós cremos no princípio, eu não posso negar a água para estes que se converteram. E todos ali foram batizados nas águas. Aleluias! Amém, amados? Amém. Que bênção, né? Vocês estão entendendo tudo, né? Glória a Deus. Então nós vimos que os 12 apóstolos, bem como Filipe e Ananias, porque foram esses exemplos que o Senhor trouxe para nós, além de terem sido crentes em Jesus, foram também seus servos e discípulos. Pois eles serviram ao Senhor com a totalidade da vida deles, irmãos. Não havia barreiras para esses homens obedecerem a Deus, nem a morte. Nada, irmãos, parava esses homens para fazer a obra de Deus. Eles serviam ao Senhor com a totalidade de suas vidas, todos os dias, 24 horas por dia. Porque evangelizar, orar, receber visões, ouvir anjos, ouvir a voz do Espírito Santo, irmãos, fazia parte da vida deles. Fazia parte do estilo de vida que eles tinham com o Senhor, irmãos. Então eles não eram somente crentes em Jesus. Eles eram servos e discípulos do Senhor. Eles sempre disseram para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, hoje há muitos crentes em Jesus, mas poucos servos e discípulos de Jesus. Hoje há muitas pessoas que acreditam em Jesus, mas não são servos e nem discípulos dele. Irmãos, se nós atentarmos para esses exemplos, olha que tremendo. Deus
não trabalha apenas na vida de seus servos e discípulos, mas também na vida daqueles que ainda não foram alcançados pela sua graça salvadora. Por exemplo, o Senhor, ele trabalhou na vida de Filipe e do eunuco. O Senhor trabalhou na vida de Ananias e de Saulo. O Senhor, ele trabalhou na vida de Pedro e de Cornélio. Você compreende isso? É para compreender mesmo. O Senhor, irmãos, ele não trabalha só na nossa vida. Ele está trabalhando na vida daqueles que ainda não se converteram. Porque Saulo não era convertido. Cornélio não era convertido. O eunuco não era convertido. Mas o Senhor trabalhou na vida tanto dos discípulos como na vida daqueles que foram alcançados. E olha que interessante, irmãos. Não foi, a Bíblia diz, irmãos, que não foi Cornélio que enviou mensageiros até Pedro. Está escrito que foi o Espírito Santo. Claro, ele usou Cornélio. Mas a Bíblia diz que quem enviou mensageiros até Pedro foi o Espírito Santo. Aleluias. Amados, quem serve ao Senhor e está sempre pronto a obedecê-lo, ouve a sua voz. Quem serve ao Senhor e está sempre pronto para obedecê-lo, ouve a sua voz e é levado para aquelas pessoas com as quais o Senhor está tratando. Irmãos, há milhares e milhares de pessoas hoje, lá no mundo, que o Espírito Santo está tratando com elas. E tudo o que ele falou com a gente até hoje, irmãos, desde o dia que a gente se converteu, claro, é para servi-lo, para adorá-lo, mas é para cumprir uma missão. Que é encontrar essas pessoas, irmãos, com quem ele está trabalhando. É o Espírito Santo, irmãos, que nos move a alcançar as pessoas com as quais ele já está tratando. Nós temos o Espírito Santo. Nós somos a habitação do Espírito Santo. E é ele que nos move, irmãos, para alcançar essas pessoas. Ou seja, irmãos, o Espírito Santo está trabalhando tanto na nossa vida, quanto na vida daqueles que ainda não foram alcançados. Pode ser talvez alguém da sua família, um vizinho, ou pessoas, irmãos, que a gente nem conhece. Mas quem não serve ao Senhor, irmãos, é claro, nunca estará pronto para obedecê-lo. Quem não serve ao Senhor, não serve. Quem não serve ao Senhor, é claro, irmãos, nunca estará pronto para obedecê-lo. Porque quando ele der uma ordem, a pessoa, como não serve ao Senhor,
Não vai obedecer. Porque, na verdade, quem não serve ao Senhor, serve a si mesmo. E o que o Senhor diz para aqueles que servem a si mesmo? Vocês ouviram tudo que o anjo e o Espírito Santo disse para esses homens. Nós ouvimos, não ouvimos? Compartilhei com os irmãos o que está escrito na palavra. Nós ouvimos o que o anjo falou, o que o Espírito Santo falou, as ordens que foram dadas e a prontidão desses homens para obedecer ao Senhor. Por que que eles agiram assim? Porque eles serviam ao Senhor. Serviam mesmo, eles eram discípulos, servos do Senhor. Agora, quem não serve ao Senhor, serve a si mesmo. E para aqueles que servem a si mesmo, o Senhor diz o seguinte: se você não renunciar a tudo quanto você tem, você não pode ser meu discípulo. Se você não renunciar a tudo quanto tem, você não pode ser meu discípulo. Talvez você seja um crente que crê em Jesus, porque até o diabo crê. Talvez você seja um crente em Jesus, ou de repente um simpatizante do Evangelho, ou um frequentador de igreja, sei lá. Agora discípulo não. Para ser discípulo, tem que renunciar a tudo quanto tem. Só assim, irmãos, é possível ser um discípulo do Senhor. Porque a Bíblia não fala, irmãos, a Bíblia não se preocupa, ou melhor, o Espírito Santo, ele não se preocupou em deixar registrado na Bíblia o que esses homens estavam fazendo quando Deus deu a eles essas ordens. Não está escrito. O Espírito Santo não se preocupou com isso. Porque não precisava. Não está escrito Ananias estava lá na empresa, atolado de serviço, sabe, com prazo para entregar lá os seus trabalhos, e de repente o Espírito Santo falou com ele. Não, irmãos. Não precisava escrever essas coisas. Porque não importa em que situação eles se encontravam. Ao ouvirem a voz do Senhor, eles largavam tudo, irmãos, e obedeciam ao Senhor. Nossas células, elas retornarão no dia 3 de fevereiro, né? É isso, né? Então, até lá, irmãos, até lá, orem e peçam ao Espírito Santo para levá-los às pessoas com quem ele já está trabalhando. Porque ele está trabalhando. Então comecem a orar e peçam ao Espírito Santo para levar vocês a essas pessoas. E como eu já disse, não para pregar para elas, irmãos, toda a Bíblia. Ou tentar convencê-las com argumentos, né? Religiosos, teologia sistemática. Não. Primeiramente, irmãos, para que elas sejam tocadas, impactadas com o poder de Deus, através da vida de vocês. Irmãos, o Espírito de Deus, que ressuscitou Cristo
dentre os mortos, habita em nós. O maior poder, irmãos, de todo o universo, habita em nós. E o Senhor quer usar a mim, a você, a todos nós, a igreja. E para isso, irmãos, para que isso aconteça, um princípio fundamental é o amor. É o amor. Irmão, se Deus ama aqueles que ainda estão sem Cristo no mundo, aqueles que estão sem esperança, sem Deus no mundo, se Deus ama aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, nós também temos que amar. Porque um dia Deus nos amou. Outrora nós estávamos nessa condição. E Deus nos amou. E Ele começou a trabalhar na minha vida, na tua vida. E Ele trabalhou também. Ele também trabalhou na vida daqueles que nos evangelizaram. Você percebe? Deus trabalha dos dois lados. O Espírito Santo está no controle de tudo, irmãos. Aleluias. Então peçam ao Espírito Santo que lhes dê impressões e características a respeito dessas pessoas com quem Ele está trabalhando. E quando você encontrar elas, compartilhe com elas o que Deus está tratando com você em relação a elas. E se houver testificação, orem por essas pessoas e comecem a investir na vida delas, para que elas sejam salvas por Jesus. Para que elas sejam salvas por Jesus. Foi o que aconteceu aqui nesses exemplos, irmãos. Isso aqui não é teoria. Esses relatos bíblicos que eu compartilhei com os irmãos pelo Espírito, não é teoria, irmãos. Não é conhecimento intelectual. É evangelho na prática. É o evangelho na prática, irmãos. Ananias estava no lugar, o Espírito Santo tratou com ele em relação a Paulo. Paulo estava em outro lugar e o Espírito Santo tratou com ele em relação a Ananias. Irmãos, o Senhor quer fazer isso hoje. Comigo, com você, com toda a igreja dele sobre a face da terra. Mas nós precisamos ser discípulos e servos. Porque para fazer discípulo, tem que ser um discípulo. Como é que eu vou fazer discípulos para o Senhor, que é o que nós temos que fazer? Fazer discípulos de todas as nações. Esta é a grande comissão dada por Jesus aos apóstolos, aos discípulos, a nós, a igreja. Como que podemos fazer discípulos se nós não somos discípulos? Então peçam ao Espírito Santo que ele dê a vocês características a respeito dessas pessoas. É impressionante, irmãos. Eu fico impressionado quando eu leio essa passagem de Ananias e Paulo. Ou melhor, Saulo. Ele não era Paulo ainda. O Espírito Santo, irmãos, deu endereço para Ananias.
Imagine o Espírito Santo chegando para você, dizendo: servo, vou pegar uma rua bem conhecida, ó, vai lá na Avenida Paulista, no número 840, no 12º andar, sala 2. E procura esta pessoa, porque eu estou trabalhando na vida dela. Irmãos, isso é poderoso, isso é maravilhoso, irmãos. Isso aí não era só para esta geração, irmãos. Não foi só para a igreja no princípio, é para nós hoje, irmãos. É para a igreja do Senhor em todos os tempos. Só que para nós ouvirmos a voz do Espírito, irmãos, nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor. Se eu estiver servindo a mim mesmo, as paixões da minha alma, dificilmente, irmãos, eu vou ouvir o Senhor falar comigo. E se eu ouvir, Ele vai dizer para mim: arrependa-te e sai dessa vida. Porque, irmão, se eu sou um discípulo e estou fora dos caminhos do Senhor, irmãos, o Senhor não vai passar a mão na minha cabeça. O Senhor não vai me fazer carinho, irmãos. Ele vai me exortar. Ele vai me puxar a orelha, porque Ele me ama. E Ele vai falar para mim: volta para o caminho, sai dessa vida. Para de servir o teu eu, a tua alma, e vai fazer a minha obra. Por isso, irmãos, a gente sempre aconselha aquilo que está na Bíblia, né? Nunca deixe de congregar. É aqui que Deus nos forma, irmãos. É aqui que Deus trabalha na nossa vida. É no contato com os nossos irmãos. Eu já fiz seminários, cursos, você também. Irmãos, curso, seminário não faz discípulo. O que faz discípulo é a convivência, a comunhão na igreja local. A gente convivendo uns com os outros. A gente amando uns aos outros. A gente aprendendo uns com os outros. O irmão ofendendo a gente e a gente perdoando. Vivendo o Evangelho. É assim, irmãos, que nós somos discipulados pelo Senhor. É claro, seminários, cursos são muito bons. E eu aconselho que vocês façam o mesmo. Isso aí vai ajudar você a compreender a realidade espiritual da igreja. Mas não é só no intelecto. É muito mais além, irmãos. Então, Deus quer fazer isso na nossa geração, irmãos. Então, comecem a partir de hoje a pedir para o Espírito Santo a mostrar as vidas. Quem sabe Ele te dá o endereço. Né? Porque a gente costuma fazer às vezes, né, evangelismo. Tal dia vai ter evangelismo. Não, evangelismo é todo dia, irmãos. Todo dia. Então, olha, peçam também para Deus, não para livrar vocês de possíveis lutas e tribulações. Porque os discípulos nunca pediram isso para o Senhor. Irmãos, os discípulos nunca pediram para o Senhor livrá-los de lutas e tribulações. Mas sabe o que eles pediam para o Senhor? Intrepidez.
para pregar o Evangelho. Intrepidez, irmãos, para anunciar o Evangelho. Porque eles sabiam que ia enfrentar situações, irmãos. E nós também temos que ter essa consciência, irmãos. Que quando nós formos evangelizar as pessoas, nós de repente vamos passar por lutas e tribulações. Mas não vamos nos preocupar com isso. Vamos pedir para o Senhor intrepidez para anunciar a palavra de Deus no meio da luta e no meio da tribulação. Porque talvez a tribulação comece no momento em que você tem que largar tudo para obedecer a Deus. Talvez seja na família, no trabalho, em alguma outra situação. Talvez a tribulação e a luta comece ali. Mas não se importe com isso. Peça para o Senhor intrepidez para anunciar o Evangelho, para pregar a palavra do Senhor. E olha, irmão, sempre na expectativa de que enquanto vocês estão pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, vocês sempre têm que ter a expectativa de que Deus, Ele está estendendo a mão dele. Porque os discípulos viviam isso está lá em Atos 4. Depois que eles foram soltos, eles foram lá e começaram a orar. E eles pediram intrepidez para o Senhor. Não que Deus os livrasse das ameaças que eles estavam sofrendo, mas pediram intrepidez para o Senhor. Para pregar a palavra de Deus. E eles falaram, enquanto o Senhor estende as mãos, para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do nome de Jesus. Então, amados, quando vocês estiverem anunciando Cristo, quando vocês estiverem evangelizando, tem que haver uma expectativa, irmãos, no teu coração, no nosso coração, de que Deus, enquanto você está fazendo isso, de que Deus está estendendo a mão dele para fazer curas, prodígios, sinais e maravilhas pelo nome de Jesus. Irmãos, tem que haver essa expectativa em nós. Porque essa a demonstração do poder de Deus. Que as pessoas vão ver. E que vão tocar e impactar a vida delas. Como impactou a vida de Saulo, daquele eunuco, de Cornélio. E Deus quer fazer isso, irmãos. E Ele tem pressa. Ele tem pressa porque tem muita gente no mundo gemendo. O Espírito Santo está tratando com as vidas e os discípulos não estão prontos para obedecer a Deus. Não estão, de repente, dispostos. De repente, estão preocupados com seus próprios interesses. Preocupados com a sua vida, com as dívidas, com tantas coisas. E a obra do Senhor acaba ficando de lado. O Senhor não quer que você largue tudo. Ele quer ser a prioridade na sua vida. A prioridade, irmãos. Porque quando Ele é a prioridade na nossa vida, irmãos, Ele cuida de tudo. Ele cuida de tudo, irmãos. De todas as áreas da nossa vida. Então, olha, quando você estiver saindo de casa, lá no seu trabalho, na escola. Bom, deixa eu falar por partes. Quando você estiver saindo de casa, quando você pôr o pé assim na calçada,
olha para o céu e diga assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E sai. Quando você chegar lá no seu trabalho, quando você chegar lá na empresa, levanta a mão e fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque de repente as pessoas com quem Deus está tratando estão lá no seu trabalho. E Deus vai mostrar para você. Sabe por quê? Porque você está se dispondo. Senhor, eis-me aqui, Senhor. O que o pastor pregou domingo, o que o Senhor falou através da vida dele, eu quero para a minha vida. A gente tem que desejar isso, irmãos. Porque é uma ordem do Senhor. Quando você chegar lá na escola, de repente você está estudando, chega lá: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou de repente você vai lá no shopping, né? Na praça de alimentação, que é o melhor lugar do shopping. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. De repente as pessoas que Deus está tratando e quer usar você, elas estão ali. Você nem conhece. Ou de repente no mercado. Num passeio que você está fazendo. Seja lá onde for, irmãos, não importa. Diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Tem alguém aqui, Senhor, com quem o Senhor está trabalhando? Talvez o Senhor já tenha até te mostrado em casa, em sonho, em visão, não sei. De repente Ele te deu uma característica: olha, uma pessoa de blusa azul, sabe, um boné, meia estatura, tal, sei lá, te deu uma característica e de repente você encontra essa pessoa, irmãos. Mas como é que eu faço, pastor? Você faz assim, você chega na pessoa, escuta. Talvez você ache estranho o que eu vou te falar. Mas eu estava orando, eu sou discípulo do Senhor. E o Senhor me mostrou você. Ele me mostrou que tinha uma pessoa que estava muito triste com uma situação na família, porque o Senhor mostrou isso. Um exemplo, né? É você mesmo? Irmão, se a pessoa desconversar, amém. Mas com certeza, irmão, essa pessoa vai começar a escorrer uma lágrima. Aí já se manifestou, irmãos, o poder de Deus. Porque Deus também está trabalhando na vida dela. De repente ela saiu de casa desesperada: Senhor, o que eu faço? Deus, manda alguém. O que eu faço nessa situação? Ela nem crente é, irmãos. Mas todo mundo fala graças a Deus, Deus me ajuda, mesmo sem conhecê-lo. E de repente você chega diante dessa pessoa e fala isso. Irmãos, é um passo para a conversão dela. E Deus vai tratar na vida dela. Ela vai receber a bênção do Senhor. E Jesus será glorificado. Então, esse, irmãos, é evangelismo. Poderíamos até chamar, né, evangelismo de poder. Esse é o evangelismo que nós temos que praticar todos os dias da nossa vida. Amém? Então é essa palavra, irmãos, que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você hoje. Muitos irmãos, infelizmente, não vieram. Tomara que estejam participando pela live, porque essa palavra é tremenda para toda a igreja. Né? E é assim, irmãos, que as células vão se multiplicar. Então, olha o que o Senhor falou hoje, comece hoje a orar para o Espírito Santo, começar a mostrar para vocês as pessoas. E Ele vai fazer isso. Vai fazer isso. Você recebe essa palavra no teu coração? Amém? Glória a Deus.